Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui. A gente vai falar um pouco agora de algumas variantes de pênfigo. Peguei uma divisão didática mais ou menos como está no Belda. Então, vou falar de algumas variantes do pênfigo. Tudo que tem aqui agora, diferente das outras aulas, são situações menos comuns, né? São situações mais raras. E é importante a gente guardar que são situações mais raras. Eu não quero que você olhe para uma doença bolhosa aí qualquer e fale assim, isso daqui é um pênfigo por IgA. Não, não faça isso, né? Não faça isso. Não guarde as exceções. Eu sempre digo, né, que a exceção é o exemplo do burro. Você vai falar qualquer coisa assim, me fala aí uma forma de pênfigo. Pênfigo por IgA. Porra, cara, a primeira coisa em que você pensou foi isso? Você não conseguiu pensar no pênfigo foliáceo, no pênfigo vulgar, né? Você pensa logo no pênfigo por IgA? Não, apenas não, né? Então, isto daqui são situações incomuns que enriquecem o nosso conhecimento, que fazem a gente olhar para um exame anatomopatológico, para um quadro clínico e falar assim, será que não é um pênfigo por IgA? Será que não é uma dermatose acantolítica intraepidérmica? O que será que está acontecendo aqui, né? Então, se você recebe o anatomopatológico e o Michelani lauda aquilo ali como sugestivo de um pênfigo por IgA, você fala assim, então, verdade, né? Porque tem tais e tais características clínicas, poderia ser, eu que não pensei. Então, é para você guardar que isto daqui existe. Não é para você guardar que isto daqui é o foco principal do seu estudo, do seu entendimento sobre pênfigo, né? Então, vou começar falando dos pênfigos por IgA. Erupção vésico-pustulosa, a IgA atrai muito neutrófilo, então na biópsia você vai ter bastante neutrófilo, né? E aqui a gente não está falando de dermatite herpetiforme, não. Aqui a gente está falando de pênfigo por IgA. Então, a IgA é a imunoglobulina envolvida, diferente de outros pênfigos em que é IgG, aqui é a IgA, atrai bastante neutrófilo. Indivíduo de meia idade, idoso, mais ou menos como o pênfigo foliáceo e o pênfigo vulgar, que é indivíduo de meia idade, tirando o fogo selvagem, que é de indivíduos jovens, né? Os outros pênfigos que a gente já viu são de indivíduos já mais maduros. Tem uma associação com gamopatia por IgA, tem uma associação com doença de Crohn, com artrite reumatoide, com HIV. Então, pênfigo por IgA tem associação com outras doenças. Existem duas formas. Dermatose pustulosa subcórnea, que é aquela das dobras do corpo, em que você tem um nível nas vesículas, né, de pus e um conteúdo mais claro. Então, você vai ter este nível nas vesículas, né, sem envolvimento mucoso. Dermatose pustulosa subcórnea, então, pústula, dobras, com um nível, às vezes, de pus, que dá para você ver na vesícula, pus e líquido claro. E aí você tem a dermatose neutrofílica intraepidérmica. Dermatose neutrofílica intraepidérmica é um caso à parte. Essa é a exceção da exceção. A pessoa que descreveu disse que as lesões têm um arranjo anular que lembra um girassol. Eu vou mostrar a foto disso para vocês. Eu não consigo enxergar o girassol de jeito nenhum. A pessoa que descreveu este girassol certamente fumou o cigarro que passarinho não fuma. A pessoa não teria como enxergar isto, né? Tem umas descrições na dermatologia que você fala assim, meu Deus, como é que a pessoa enxergou isto, né? Eu não estou nesse nível de êxtase, assim, de abstração, né? Eu não consigo enxergar. Eu não consigo. Dermatose pustulosa subcórnea, está aqui. A gente vê inclusive o nível na vesícula, ó, conteúdo claro, conteúdo purulento, né? Neutrófilo. Neutrófilo é pus, né? Então, bolhas purulentas, vesículas purulentas. Mostrando mais uma coisa, nem sempre que tem pus tem infecção. Isso aqui não está infectado. Isto não é infecção. Tenho certeza de que se eventualmente cair na mão de um médico menos experiente, ele vai olhar isso daqui e vai achar que é um impetigo, está infectado. Não é. É uma dermatose pustulosa subcórnea, uma forma de pênfigo por IgA. Dermatose neutrofílica intraepidérmica. Cadê o girassol aqui? Gente, cadê o girassol? Não tem girassol, né? Só pode, o cara fumou cigarro que o passarinho não fuma. Não é possível. Diagnóstico feito pelo exame anatomopatológico, imunofluorescência, interessante, né? Então, no exame anatomopatológico da dermatose pustulosa subcórnea, pústula com infiltrado inflamatório neutrofílico, né?
Imunofluorescência direta, depósito de IgA na porção superior da epiderme, depósito de IgA na porção superior da epiderme. Isto é diferente do que a gente vai ver na IgA linear, que é aqui embaixo, e na dermatite herpetiforme, também, que é aqui embaixo, que tem o depósito de IgA. Então, isso tudo aqui não é IgA linear, nem dermatite herpetiforme. Isso tudo aqui é pênfigo. Pênfigo por IgA. Né? Imunofluorescência indireta, positiva em 50% dos casos. Na imunofluorescência indireta, de novo, por isso que eu estou falando, as pessoas que estudaram essa doença aqui, elas fumaram o cigarro que passarinho não fuma, não é possível. Porque olha só, o substrato para imunofluorescência indireta é o fibroblasto do rim do macaco verde africano. Quem fica olhando assim e fala, meu Deus, eu vou usar o fibroblasto do rim do macaco verde africano para fazer um exame. E é aqui o substrato que a gente tem. É bem verdade que este macaco aqui, ele está na nossa vida laboratorial, né? O rim deste macaco foi usado para cultura em que se desenvolveram vacinas para varíola, para poliomielite. Então, assim, sim, o macaco verde ele tem um papel na nossa vida, né? Mas realmente pensar no fibroblasto do rim do macaco verde para substrato de imunofluorescência indireta do pênfigo por IgA, gente, parece que eu estou falando outra língua, parece que eu estou falando russo, né? Mas enfim, tá aqui. Esta é uma biópsia, um monte de neutrófilo numa posição subcórnea, né? Pustulose subcórnea. Tratamento de escolha para pênfigo por IgA, suas duas formas, sulfona, tá? Sulfona. Isso daqui é exceção, tá? Não me vá olhar um quadro bolhoso qualquer e pensar em pênfigo por IgA, não faça isto. Pênfigo paraneoplásico é interessante, né? Mucosite é um achado muito importante, então erosão de mucosa, língua, manifestação clínica comum. E além disso, além das lesões bolhosas, associadamente lesões liquenoides. A gente teve um caso aqui no nosso ambulatório que tinha exatamente essa associação. Não está presente em 100% dos casos, mas ela é bem curiosa, você olhar e ver no paciente lesões liquenoides e lesões bolhosas, porque pode levar você a pensar, por exemplo, num líquen plano bolhoso, né? Líquen plano bolhoso, tem lesão liquenoide, tem bolha, será que não é? Então é bem interessante. Os critérios para o diagnóstico de pênfigo paraneoplásico, né? Lesões cutâneas polimórficas com mucosite oral. Na biópsia, uma dermatite vacuolar liquenoide de interface, né? Uma dermatite de interface liquenoide, né? Imunofluorescência direta positiva na zona da membrana basal, indireta também positiva. E para imunofluorescência indireta, a gente vai pensar nos alvos antigênicos do pênfigo paraneoplásico. Os alvos antigênicos, na maior parte das vezes, no pênfigo paraneoplásico, não serão desmogleina 1 e desmogleina 3. As neoplasias associadas hematológicas, principalmente, linfoma, leucemia, tumor de Kesselman, né? E o exame histológico mostra acantólise associada a disceratose, queratinócito apoptótico, né? Queratinócito apoptótico, corpo discivate do líquen. Então, realmente, é liquenoide do ponto de vista clínico, o pênfigo paraneoplásico, é liquenoide do ponto de vista histológico, né? Com dermatite de interface, com queratinócitos apoptóticos. O que você usa de substrato para a imunofluorescência indireta? Bexiga de rato. Bexiga de rato. Bexiga de rato não tem desmogleina 1 e não tem desmogleina 3. Então, fluorescência positiva num quadro de pênfigo, na bexiga de rato, mostra que você tem anticorpos contra alguma coisa que tem lá na bexiga de rato. Só que na bexiga do rato não tem desmogleina 1 e não tem desmogleina 3. Se a imunofluorescência está ali positiva, não pode ser contra desmogleina 1 e desmogleina 3. E essa imunofluorescência na bexiga de rato ela é positiva em 80% dos casos. Significa que, em 80% dos casos, os anticorpos do pênfigo paraneoplásico não são dirigidos contra desmogleina 1 e contra desmogleina 3. O prognóstico está relacionado à doença de base, o tratamento da doença de base é importante e, eventualmente, você vai usar os tratamentos que você usa para tratar pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar. Então, aqui,
um pênfigo paraneoplásico com mucosite, comprometimento da língua, e aqui a positividade da imunofluorescência indireta na bexiga do rato, que não tem desmogleina 1 e não tem desmogleina 3. Aqui também outro pênfigo paraneoplásico, lesão mucosa, lesão no tronco do paciente, e aqui a gente vê imunofluorescência positiva na bexiga do rato. Foto do Belda, das lesões liquenoides no tronco do paciente de pênfigo paraneoplásico. Lesão liquenoide, tem até um tom meio arroxeado do líquen plano. Lesão mucosa. Mucosite do pênfigo paraneoplásico, lesões liquenoides do pênfigo paraneoplásico, bolha do pênfigo paraneoplásico. Pênfigo herpetiforme, na verdade, corresponde mais a uma variante clínica que pode ocorrer junto com as lesões clássicas de pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar, ou pode ocorrer em fases iniciais de pênfigo foliáceo e de pênfigo vulgar. Então, pênfigo herpetiforme é mais uma daquelas coisas que, assim, vem alguém cheio de bossa e vai falar para você assim, isso daqui não é um pênfigo herpetiforme? Cara, pênfigo herpetiforme é uma variante ali das outras formas de pênfigo, né? Foliáceo e vulgar. Você vai olhar isso daqui e vai ver eventualmente algumas lesões herpetiformes, é pruriginoso. Por isso, herpetiforme teria uma relação com a própria dermatite herpetiforme, que pode ocorrer aqui, por exemplo, na região sacral e que coça, né? Então, os doentes com lesões herpetiformes eventualmente têm isso como manifestação única da doença, mas no geral associado a outras formas de pênfigo. Diagnóstico diferencial com IgA linear, né? Terapêutica, corticoide sistêmico, sulfona, pode ser uma opção, né? Muito bom. E aí a gente tem o pênfigo induzido por medicamentos. Pênfigo induzido por medicamentos. Classicamente a gente vai falar de inibidor da ECA, que tem grupamento sulfidrila, que acaba interagindo com a sulfidrila da desmogleina. Pênfigo por fármaco, F de fármaco, F de foliáceo. Na maior parte das vezes o pênfigo induzido por fármaco se manifesta como pênfigo foliáceo, né? E além do inibidor da ECA, que tem sulfidrila, que interage com a sulfidrila da desmogleina, outras medicações, nifedipina, penicilina, cefalosporina, rifampicina, né? Então, autoanticorpo contra desmogleina 1 ou desmogleina 3, ou um mecanismo não imunológico poderia estar envolvido do grupamento sulfidrila ou outro grupamento presente na medicação interagindo com a desmogleina e deixando a desmogleina disfuncionante, né? Então, reação cruzada imunológica, faz anticorpo contra a droga e reage contra a desmogleina, ou interação direta da da sulfidrila com a desmogleina, ou algum outro grupamento interagindo com desmogleina. Então, só para guardar, F de fármaco, F de foliáceo. A manifestação mais comum do pênfigo induzido por droga é foliáceo. Aqui a gente tem um quadrinho de resumo dizendo quais são os alvos, né, no pênfigo por IgA, inclusive, né, que a gente viu anteriormente, tipo dermatose pustulosa subcórnea, o alvo é a desmocolina 1, né, desmocolina 1. Pênfigo paraneoplásico, desmogleina 3 aparece aqui, mas a gente viu que em 80% dos casos imunofluorescência positiva para a bexiga de rato, então em 80% dos casos não é nem desmogleina 1 nem desmogleina 3. Pênfigo herpetiforme, desmogleinas 3 e 1, porque no fundo o pênfigo herpetiforme é uma manifestação que pode ou não estar associada, mas é uma manifestação de pênfigo foliáceo ou vulgar, podendo ou não estar associada às manifestações clássicas de pênfigo foliáceo ou vulgar. Tem os quadros do Belda que resumem tudo isto, vale a pena você sempre ler esses quadros aqui no fim, né, do seu estudo. E a gente encerra por aqui as dermatoses bolhosas intraepidérmicas. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as dermatoses vésico-bolhosas autoimunes subepidérmicas.